Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Nosso orgulho muitas vezes nos impede de alcançarmos o favor do Senhor. Então devemos nos humilhar, abrir nosso coração para Ele, deixar nossos ouvidos sensíveis para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Quantas bênçãos nós já perdemos simplesmente por não querermos mergulhar no querer do Senhor, mergulhar na santidade, mergulhar na humildade, mergulhar no amor, mergulhar na leitura da palavra. Abandonar nosso querer para fazermos aquilo que o Senhor quer, para certamente sermos muito abençoados. A primeira leitura, tirada do segundo livro dos Reis, nos mostra o horror que a lepra causa em um destacado homem pagão, ao ponto de fazê-lo procurar um profeta em terra estrangeira, em Israel. O recorte litúrgico não inclui a descrição dos ricos presentes que o homem trouxe para o profeta, os quais realçam ainda mais o seu status. Mas o trecho menciona o orgulho de Naamã, que julga pouca coisa banhar-se no Rio Jordão, um riacho em comparação com os rios da capital de sua terra, Damasco. Mas aconselhado pelos servos, o homem banha-se mesmo assim no Rio Jordão e fica curado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. Deus conhecia Naamã. E Deus não queria somente que ele fosse curado, mas também que mergulhasse em sinônimo de humilhação. Queria que Naamã servisse a ele, mas para isso era necessário que o chefe de exércitos fosse humilde. Senão tudo seria em vão. Naamã seria curado e continuaria com o mesmo coração orgulhoso e prepotente. Essa era a verdadeira lepra que Deus queria limpar. O comandante sírio chega à porta da casa de Eliseu, provavelmente esperando que este já estivesse ali para recebê-lo com grande pompa. Afinal, ele estava acostumado a recepções extravagantes e grandes honrarias. Sua posição privilegiada o fazia um homem benquisto e temido por todos. Naamã não precisava de convites e permissões. Seus títulos abriam as portas de qualquer lugar e o sorriso de muitos bajuladores. E que grande foi a surpresa quando não havia nada preparado a não ser um servo a postos para lhe transmitir o recado do profeta de Deus. Para Naamã, isso era um insulto. Afrontava todas as regras de etiqueta e de educação. Mas, na verdade, afrontava mesmo era o orgulho de Naamã. A lepra maligna de Naamã não estava apenas na pele, mas também no coração. Ele precisava se despir de toda a sua arrogância e prepotência e se vestir de humildade e de confiança no único e verdadeiro Deus. Ao acatar as palavras suplicantes de seus fiéis oficiais, ele fez o que Eliseu mandou. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Ele não ficou curado quando mergulhou uma vez, nem quando mergulhou 3, nem quando mergulhou 6, mas 7. Como Naamã, desejamos respostas rápidas, desejamos soluções práticas. Queremos ver resolvidos nossos problemas como um passe de mágica. Assim como Naamã, precisamos mergulhar 7 vezes em águas escuras para ter sua saúde restabelecida. Deus pode estar nos dizendo hoje que precisamos fazer o que Ele nos pede de maneira perfeita, para que Ele possa nos conceder a solução perfeita.
7 representa a perfeição de Deus para a nossa vida. E assim como a pele de Naamã não foi apenas restaurada, mas se tornou como a carne de uma criança, o Senhor promete que se confiarmos e se formos fiéis ao assim diz o Senhor, Ele nos tornará limpos. Essa história nos ensina que se quisermos algo da parte do Senhor, antes mesmo de querer fazer a nossa vontade, devemos dar ouvidos ao seu querer, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não fará nada que não trará uma transformação divina em nossas vidas. Deus quer que sejamos curados de corpo, alma e espírito. Nosso orgulho muitas vezes nos impede de alcançarmos o favor do Senhor. Então devemos nos humilhar, abrir nosso coração para Ele, deixar nossos ouvidos sensíveis para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Quantas bênçãos nós já perdemos, simplesmente por não querermos mergulhar. Nesse caso, mergulhar no querer do Senhor, mergulhar na santidade, mergulhar na humildade, mergulhar no amor, mergulhar na leitura da palavra. Que neste momento, cada um de nós possamos fazer como Naamã, abandonar o nosso querer para fazermos aquilo que o Senhor quer, e certamente seremos muito abençoados. Assim como o leproso era declarado impuro e por isso afastado do convívio social, o pecado também apodrece a nossa alma, desarmoniza o nosso interior e nos torna impuros, nos afastando de Deus e dos irmãos. Aqueles que creem em Jesus e se apossam da sua salvação recebem o antídoto para o germe do pecado. Jesus veio nos libertar dessa doença maldita. Não somos obrigados a viver no pecado, afinal, Cristo já nos libertou. A primeira leitura, retirada de um trecho do livro do Levítico, nos mostra que Deus preza pelo cuidado da saúde e orienta quanto às doenças de seu povo. Ele é Deus, mas age como um médico por excelência. Para nós, homens e mulheres dos tempos atuais, dos tempos modernos, Levítico capítulo 13 parece estranho, esquisito, mas a mensagem por trás do texto é que deve-se ter cuidado com enfermidades apresentando carne viva. É preciso ter cuidado com as úlceras, com as feridas no couro cabeludo, com as manchas brancas e até com a calvície. Tudo isso porque tem a ver com várias enfermidades de pele, como micose, psoríase, sarna, eczema e etc. E naquele tempo, qualquer pessoa com uma doença grave de pele deveria usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto e despenteado, cobrir a barba e gritar: impuro, impuro! Devia ficar isolado e morar fora do acampamento, tudo isso para evitar um contágio geral. Lembre-se que o povo vivia no deserto. Uma grave doença contagiosa seria desastroso para a vida daquele povo. Por isso, enquanto a pessoa tivesse feridas, continuaria ritualmente impura e teria de viver isolada, teria que viver fora do acampamento. E aí você pode estar se perguntando, mas não seria mais fácil Deus curar todas as doenças e enfermidades? Para nós, sim. Afinal, nós amamos, nós adoramos respostas rápidas e soluções práticas. Mas Deus não age assim. Deus tem uma pedagogia que às vezes nos custa entender. Eu me lembro que um irmão em Cristo aqui na minha cidade, eu moro em Camusim, no Ceará, e o nome desse irmão é Naldo. Ele compôs uma música exatamente no ponto crítico da pandemia da Covid-19. E na música ele dizia assim: mas não podemos esquecer ninguém, abandonar e deixá-lo para trás. O amor consiste em ajudar o próximo, renunciar o seu irmão jamais. Então é hora da gente pensar, de ser melhor do que fomos antes, dar mais valor ao nosso respirar. A vida pode se acabar no instante. É hora da gente clamar a Deus, é hora da gente provar a fé. Então preciso dobrar o joelho, clamar a Deus, Jesus de Nazaré. Então chegou a hora de cuidar. Cuidar do outro é cuidar da gente.
Ficar mais perto agora é se afastar. É hora da gente ser mais prudente. E quando tudo isso passar, eu vou louvar e agradecer aquele que esteve aqui comigo, aquele que esteve com você. Eu confesso que essa canção me fez ler Levítico 13 de maneira diferente. Deus queria ensinar ao seu povo daquela época que no momento da enfermidade, da doença contagiosa, é hora de dar mais valor à vida. Como dizia o Naldo, como cantava ele, né? Dar mais valor ao nosso respirar. É hora da gente clamar a Deus, é hora da gente provar a fé. Cuidar do outro é, primeiro, cuidar da gente. Ficar mais perto agora é se afastar. É hora da gente ser mais prudente. Deus queria ensinar exatamente isso. E é duro se isolar, é duro se afastar, mas era para o bem do acampamento. Senão, a lepra poderia se espalhar, a doença poderia se espalhar. E quando tudo isso passar, eu vou louvar e agradecer aquele que esteve aqui comigo, aquele que esteve com você. Jesus é quem fará tudo isso passar. A salvação trazida por Jesus porá fim a todo o sofrimento. No Evangelho, Jesus cura um leproso para nos lembrar que tudo vai passar. O sofrimento, o isolamento, as doenças, todo tipo de mal vai passar. Porque Jesus preparou uma vida nova, uma vida eterna, uma vida de alegria sem fim. Mas não exatamente neste mundo, mas no seu reino eterno. Antigamente, para os hebreus, a lepra era considerada uma maldição, um castigo divino. Todas as doenças eram consideradas um castigo, mas a lepra era o próprio símbolo do pecado. Hoje, também, quando refletimos sobre as palavras deste trecho, nós podemos avaliar a real situação a que o pecado nos condiciona. Assim como o leproso naquele tempo era declarado impuro e por isso afastado do convívio social, o pecado também apodrece a nossa alma, desarmoniza o nosso interior e nos torna impuros, nos afastando de Deus e dos irmãos. Todos nós trazemos em nós uma marca do pecado original. No entanto, aqueles que creem em Jesus e se apossam da sua salvação recebem o antídoto para o germe do pecado. Jesus veio nos libertar desta doença maldita. No entanto, precisamos estar conscientes e vigilantes, pois, quando nos afastamos de Deus, queremos ser deuses de nós mesmos. E aí o pecado se apossa da nossa alma e estamos fadados à morte eterna. Jesus instituiu o sacramento da reconciliação para que possamos reconhecer o nosso ser pecador e acolher a misericórdia do Pai, que não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Não somos obrigados a viver no pecado, afinal, Cristo já nos libertou. Mas se continuarmos no pecado, infelizmente, nós iremos contagiar outras pessoas com o pecado. E vamos espalhar uma doença muito mais mortal que lepra para o antigo Israel, muito mais mortal do que Covid-19, muito mais mortal do que o câncer, muito mais mortal do que qualquer doença que possa vir sobre o corpo humano. O pecado é uma doença mortal que mata não somente a nossa vida neste tempo presente, mas mata a nossa vida eterna. Por isso, precisamos buscar em Jesus a purificação deste pecado para que possamos sair da situação de morte a qual já nos encontramos nessa terra. Porque se já é ruim viver com a lepra do corpo, imagina com a lepra da alma. E quantas pessoas estão leprosos na alma. Mas Deus pode nos curar, Deus pode nos limpar, Deus pode transformar a nossa vida. Basta irmos ao seu encontro e pedirmos humildemente que Ele nos limpe. E tudo isso vai passar. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus.
Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Dentro do contexto da liturgia de hoje, podemos entender o recado da segunda leitura tirada da carta de Paulo aos Coríntios, que ensina que o cristão não deve criar escândalo com sua vida cometendo pecado que é como uma enfermidade de morte, é como a lepra, pois destrói a vida temporal e eterna do homem. Ao contrário, o cristão deve fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A exortação de São Paulo é de grande atualidade. Em meio de nossas tarefas familiares, profissionais, religiosas, deve haver um centro que as unifique e que lhes dê sentido. Fazei tudo para a glória de Deus. De que adianta acumular muito dinheiro? De que adianta desfrutar de muitos prazeres? Do que adianta ter grande poder sobre os outros? De que nos servirá tudo isso se com o passar da vida e os anos tudo se desvanece? A pouca ou muita experiência que já temos nos diz com muita segurança que tudo vai passando e só fica aquilo que fazemos por Deus e pelos nossos irmãos, os homens e as mulheres deste mundo. O resto é palha que o vento leva embora. Fazer tudo para a glória de Deus implica uma grande pureza de intenção, ou seja, nas minhas obras eu não devo buscar a glória pessoal, nem a vaidade ou a vanglória e o egoísmo. A exemplo de São Paulo, procuremos fazer tudo para a glória de Deus. No pequeno e no grande, na vida familiar e no trabalho, no estudo e nos momentos de provação. Tudo termina em Deus para aquele que faz tudo pela glória de Deus. Comendo, bebendo, trabalhando, dançando, viajando, dormindo, sonhando. A nossa vida é um dom de Deus e é para Ele que devemos oferecê-la. Jesus irá ficar muito feliz se pensarmos assim, porque o maior desejo de Cristo é participar de todos os momentos da nossa vida. O maior desejo de Cristo é estar muito perto de nós, nos ensinando, nos orientando e caminhando conosco no nosso dia a dia. Para que o Senhor nos limpe e nos cure, temos o dever de ir ao seu encontro. E isso só se faz por meio da fé, indo aos lugares desertos em que Ele faz o seu refúgio, sobretudo pela oração. Não há outro caminho. Se quisermos mesmo chegar perto de Jesus e prostrados a seus pés falar-lhe ao coração, temos de tomar hoje e agora o propósito de crescer na fé através da vida de oração. A liturgia de hoje nos apresenta Jesus a olhar para nós cheios de compaixão, sempre disposto a curar os seus filhos doentes que precisam ser limpos do pecado, das debilidades, da lepra moral que muitas vezes cobre o nosso coração. No Evangelho, o amor de Jesus está manifestado na compaixão pelo leproso, que se introduziu na multidão que cercava a Cristo cheio de fé e que foi curado não apenas porque Jesus tinha o poder de curar, mas porque Cristo teve compaixão. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." Ou seja, Jesus quis curar porque sentiu compaixão. A mesma compaixão que o moveu em todos os seus atos até quando foi levado para a cruz. Paixão é sofrimento. Compaixão é sofrer junto com outrem, sofrer o sofrimento do outro. Imagine a cena toda. Imagine a reação das pessoas ao acontecimento em que um leproso, que era expulso do convívio social, se atreveu a chegar junto de Jesus e ajoelhar-se à sua frente e ser tocado por ele. Esse leproso, ciente da repulsa que causava,
não esperava qualquer contato físico com Jesus. Por isso, ele pede apenas que Jesus queira curá-lo, pois ele tinha fé de que bastava a vontade de Jesus. Todavia, Jesus fez o que ninguém faria, pois estendeu a mão, tocou nele e o curou. Este episódio se insere numa série de curas e milagres que, dentro da narrativa do evangelista Marcos, estabelece certo paralelismo entre os diversos atos do ministério público de Nosso Senhor e a progressiva redenção do pecado original. Primeiro, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus expulsa um demônio. Em seguida, ele livra uma mulher, a sogra de Pedro, de uma febre terrível. E hoje, por fim, ele limpa a carne leprosa de um homem. Estão aqui figurados os três protagonistas do pecado original. No endemoniado da sinagoga vemos a serpente. Na sogra de Pedro está representada a primeira mulher, Eva. E no leproso, o primeiro homem, Adão. Esses três primeiros prodígios revelam que Jesus veio para libertar e transformar a humanidade caída, que, subjugada por Satanás, arde com a febre do pecado, como a sogra de Pedro, e se encontra chagada e impura aos olhos do Pai, como aquele pobre leproso. Mas para que o Senhor nos limpe e nos cure, temos o dever de ir ao seu encontro. E isso só se faz por meio da fé, indo aos lugares desertos em que Jesus se faz presente no seu refúgio, sobretudo pela oração. Não há outro caminho. Se queremos mesmo chegar perto de Jesus e, prostrados a seus pés, falar-lhe ao coração, temos de tomar hoje e agora o propósito de crescer na fé através da vida de oração. Sem isso, seremos cristãos só de nome, indignos de receber aquele olhar compassivo que repousou sobre o leproso fiel, que lhe dizia: se queres, tens o poder de curar-me. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.